Hey pessoas, ou olá pessoas, entenda como quiser, meu nome é Isabel, pra quem não me conhece. E cara, como é bom voltar a gravar vídeos longos, sentar aqui, ligar a câmera, conversar sem muito roteiro, sem pensar num Reels milaborante ou sem pensar num gancho, em algo do tipo. Realmente é muito legal sentar aqui e conversar. Confesso que desde quando eu comecei na internet, eu nunca tive muito essa abertura para poder chegar e simplesmente falar o que eu penso. Na realidade, isso aconteceu quando eu publiquei os meus primeiros vídeos. E o interessante é que eu tava parando para pensar, e o primeiro vídeo público que tem meu na internet já vai fazer aí 9 anos, né? Minha conta, essa conta no YouTube, ela foi criada em 2016, mas desde 2015 eu já gravava vídeos, já mexia com algumas coisas dentro da internet, então pode-se dizer aí que eu tenho 10 anos de criação de conteúdo. E bem provável vocês devem reparar que eu não sou uma pessoa viralizada, não sou uma pessoa conhecida, muito menos tenho milhares de seguidores ou de visualizações na internet. E isso é o mais interessante de tudo isso, e isso que eu vim conversar com vocês. Meu primeiro vídeo para a internet, na realidade, foi publicado em 2013, eu tinha 12 anos de idade. Foi a primeira experiência que eu tive, até mesmo com edição de vídeo, com se portar dentro de uma câmera, enfim, como falar e tudo. E, enfim, por ser uma brincadeira de criança, eu não considero isso como um início na internet, até porque foi um vídeo esporádico, mas isso sempre ficou batendo na minha cabeça. Em 2015, surgiu uma febre na internet, né? De repente, todo mundo queria virar YouTube, todo mundo queria fazer vídeo pra internet, todo mundo queria falar sobre alguma coisa que se identificava e achava legal. E era interessante porque nessa época a gente tinha uma variedade muito grande de conteúdo. Não que não exista hoje, eu acredito que exista, mas assim, era diversos nichos diferentes e meio que você poderia se encaixar e se identificar em cada um deles. Eu achava muito interessante vídeo de opinião, eu sempre fui uma pessoa ligada a opiniões controversas, sempre gostei de dar um pitaco em coisas que de alguma forma não eram da minha conta, como política e, sei lá, ideologias e tudo. Então quem me vê hoje falando no Instagram, né, sobre esses temas, sobre essas coisas, não imagina que isso começou desde quando eu era criança, né? Até um pouco antes da minha adolescência, ali na minha pré-adolescência. No entanto, eu falo que não era da minha conta porque eu não tinha nenhum estudo, eu não estudava sobre esses assuntos. Eu simplesmente falava o que vinha na minha cabeça e muitas das minhas opiniões, obviamente, não tinham muito fundamento além do senso comum. O que não difere muito do que acontece hoje em dia, mas eu tinha uma consciência de que se eu não entendo sobre algum assunto, eu não deveria ficar falando sobre ele. Inclusive por isso que eu não tenho nenhum dos vídeos dessa época salvos em algum lugar ou publicados, porque eu excluí justamente por conta disso. E os dois vídeos que eram um vídeo sobre, um dos meus primeiros vídeos foi sobre sexualização infantil. Na época que tava explodindo o caso da MC Melody, né, com o pai dela e toda aquela questão. E eu lembro que o vídeo tava muito ruim. Se eu visse hoje a qualidade da câmera que eu teria, a qualidade de imagem, de áudio, eu ia ficar muito surpresa. Porque o vídeo era muito ruim em termos de imagem e de áudio. Eu tinha um papel e uma caneta, eu escrevi meu roteiro inteiro e comecei a ler e falar tudo aquilo que eu pensava sobre o assunto. Já era um esboço ali dos meus 14 para 15 anos do que eu me tornaria hoje com 24 para 25 anos. E aí eu também fiz alguns outros vídeos sobre política, um vídeo sobre o Lula, na época ali de algumas manifestações e de algumas questões, eu acho que no meio da prisão dele, alguma coisa nesse sentido, eu não me lembro exatamente o teor do vídeo, qual que era o sentido, mas eu me lembro muito bem de acompanhar as manifestações políticas que levou ao impeachment da Dilma. Eu lembro de ter visto o impeachment da Dilma passando ali na televisão, algumas coisas, então eu sempre estive ligada sobre isso.
E aí, muita gente deve imaginar que quando eu comecei a produzir conteúdo de verdade para a internet, já foi nesse sentido. E a realidade foi que não. Como eu falei, eu tinha uma consciência de que eu era muito nova e que eu não ia ter uma credibilidade por falar desses assuntos. O que parece muito estranho, porque hoje em dia a gente tem um número muito grande de pessoas muito jovens, de 14, gente de 10 anos, né? Que cria conteúdo de forma séria, dando conselhos na internet, falando sobre investimento, sobre um monte de coisa. E são coisas que, não, pelo menos, eu não me lembro desculpa, eu não me lembro de nenhuma pessoa jovem que tivesse mais ou menos a mesma idade do que eu, falando sobre esses assuntos e sendo levado a sério sobre eles, sabe, na internet. Você tinha que ter um domínio muito grande e eu não tinha, ou pelo menos eu não acreditava que tinha. Eu acredito que foi aí que começou meu primeiro fracasso na internet. Foi de entender, de achar que eu não merecia falar sobre algo que eu sempre quis falar, sobre algo que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis fazer vídeos mais sérios, vídeos mais longos, falando sobre o que eu pensava acerca das coisas, sobre o mundo, porque era o momento que eu conseguia ter para poder conversar e falar sobre isso. Hoje eu tenho um espaço dedicado aos assuntos que eu estudo, que é o meu Instagram, onde eu criei o projeto Reconquista Feminina, onde eu tenho criado vários projetos e a gente já vai chegar neles. E, porém, naquela época parecia um pouco difícil, enfim. E aí eu comecei a fazer vídeos de humor, vídeos onde eu ensinava alguma coisa. Em alguns vídeos eu conseguia imputar algumas críticas, como foi um caso de um vídeo até que deu relativamente certo, né? Chegaram muitas pessoas através desse vídeo aqui no meu canal, que foi um vídeo onde eu falava sobre o bom governo no YouTube e nele eu imputava alguma crítica a essas pessoas que tentam viralizar todo o curso. Falou e tchau. Eu esqueci, se você quiser fazer muito sucesso, você também pode fazer vídeos de exploração infantil, onde você obriga as crianças da sua casa a fazerem vídeos pro YouTube em renda própria. Mal sabia eu que ia chegar em 2025 e ia estar essa zona que tá, onde pessoas fazem coisas inimagináveis para visualização e não apenas o que era naquela época. Ainda que naquela época também seja algo absurdo. E aí você tem vídeos meus, onde eu falo sobre coisas bestas, coisas que eu pensava também, mas algo bem mais teen, digamos assim, com desafios e tudo. E desde aquela época eu tive um problema muito grande, que foi um problema de perfeccionismo, onde eu acreditava que se um vídeo não estava bom, em questão de imagem, em questão de áudio, de roteiro, até mesmo a minha imagem em si, o meu rosto, se não estava indo bem, se não estava funcionando, mesmo que o vídeo tivesse uma média legal de visualizações para o meu canal, eu apagava o vídeo, porque eu acreditava que o vídeo tinha que sair perfeito. E hoje eu olho e vejo que os vídeos que eu não apaguei, que estão lá, não são vídeos perfeitos, né? Mas nessa época também eu tinha um blog. Infelizmente eu também não tenho mais esse blog aberto. O único blog que eu criei, que eu ainda tenho algum tipo de acesso, a gente ainda consegue acessar, foi um blog que eu criei com a minha prima em 2016 ou 2017. E quando a gente trabalha com a internet, a gente vê as pessoas, infelizmente, como números. Os nossos seguidores, as nossas visualizações, curtidas, comentários, a gente vê apenas como números e a gente quer ter o maior número possível. Ainda mais hoje que é possível ganhar dinheiro, né, na internet. Eu não comecei com esse propósito de ganhar dinheiro, até porque se eu tivesse continuado eu tinha parado nos 2 primeiros anos, porque eu percebi que eu nunca ganhei dinheiro com a internet, nunca. O máximo que eu consegui dinheiro foi com produtos fora da internet, que eu vendi através da internet. Mas fora isso, nada muito extraordinário também não. E aí, eu acabei desativando esse canal aqui no YouTube durante muito tempo. Aconteceram algumas coisas e tal. E eu comecei a trabalhar com conteúdo fora da internet, né? Além do blog. Eu tinha começado meus trabalhos de design e de coisas assim. Eu comecei a fazer thumbnail para algumas pessoas, comecei a fazer aquela capa, né, que fica assim no canal, comecei a fazer também para algumas pessoas.
não tinha conta no banco, né? Porque eu ainda era menor de idade, então a gente sempre lançava de uma forma de permuta, algo do tipo. E aí eu fui fazendo várias coisas, né? Eu criei Instagram, comecei a tentar produzir conteúdo pra lá, mas aí eu não tava dando muito certo, eu decidi parar um tempo. Alguns tempos depois eu voltava, publicava um vídeo, aí eu excluía se o vídeo não tava muito legal, aí eu voltava. Nesse meio tempo eu criei uma página no Facebook sobre a história da minha cidade, onde eu morava, então era um blog mais cultural, já trazendo um pouco essa veia que eu tinha de história, cultura, arte, enfim. Então eu criei várias páginas na internet, fiquei ativa em alguma delas, fui tentar ser ADM em algumas outras, então assim, mesmo fora de produzir conteúdo no estilo que nós estamos pensando, eu sempre estive na internet de alguma forma, como procurando ser ADM em páginas, sendo ADM em algumas páginas, trabalhando com coisas assim que a gente considera nos bastidores, a produção de conteúdo. E isso bem novinha, eu sempre gostei de trabalhar com a internet, eu sempre quis fazer um curso de marketing, alguma coisa do tipo, porque era algo que eu gostava de fazer. No entanto, eu sempre tive o pé no chão de entender que talvez isso era algo que não fosse tão fácil, sim, de fato não é fácil, mas que eu deveria tentar e tudo. E assim vai finalizar a minha adolescência, né? Publicando vídeos de forma muito esporádica, apagando os outros, trabalhando com coisas assim nos bastidores, coisas diferentes e tudo mais. Porém, eu entrei na faculdade, eu estava focada em fazer vestibular, eu comecei os meus primeiros trabalhos como num estágio de administração, então eu comecei a viver um pouco a vida adulta e de alguma forma isso significava que isso iria parar. Em 2020, eu li um livro que mudou muito a minha vida, não no sentido apenas de ter abrido um pouco os meus olhos sobre alguns temas que eu já tinha uma noção, eu já falava, eu já pensava, porém eu não tinha muita certeza daquilo que eu estava falando. Foi um livro que abriu as portas para eu poder estudar sobre coisas que eu tinha uma opinião, então eu descobri que eu poderia ler livros para falar sobre opinião e não apenas para me divertir, como livros de romance e etc. Parece muito estranho falar isso, mas eu realmente não sabia que tinha um universo de livros sobre os assuntos pelas quais eu falava e sei lá. Esse livro, que hoje em dia não é criticado apenas pelas pessoas que discordam dessa autora, mas até por pessoas que supostamente são do lado dessa autora, meio que mudou muito a minha vida e a minha percepção das coisas, que foi o livro da Ana Campagnolo, Feminismo, Perversão e Subversão. Nesse ponto do vídeo, eu imagino que pessoas que não me conhecem, pessoas que caíram de paraquedas aqui, estejam pensando, meu Deus, que extremista de direita é essa que eu tô assistindo? E, pois bem, gente, eu sempre fui uma pessoa que não concordava com o feminismo, sempre tive as minhas divergências. Em determinado ponto da minha vida, eu saí da igreja católica e me tornei ateia, numa forma muito cética. Eu fui me converter novamente, tem aí uns 3 anos mais ou menos, que foi quando eu voltei à igreja católica, e eu me digo católica há 1 ano e meio, mais ou menos. É o tempo em que eu decidi, não, ok, agora eu quero ser católica de verdade, eu quero seguir a fé católica. Então, quando eu conheci o livro da Ana Campagnolo e as palestras da Ana Campagnolo, eu era uma menina, né, que tinha acabado de sair da adolescência, na vida adulta, e eu fiquei muito surpresa com tudo que eu li, com tudo que eu vi, porque apesar de eu sempre criticar o feminismo por ser um movimento muito revolucionário, por ser um movimento que eu achava muito extremista, né? Eu não concordava, eu não conseguia conceber a ideia de que para eu poder ter os meus direitos, uma mulher tinha que sair pelada na rua. Para mim isso não fechava conta, não fazia muito sentido. Eu não sabia como teorizar isso, né? Então os meus debates, às vezes eu tinha algum debate sobre isso, sobre o aborto dentro da escola, por exemplo, e eu tinha alguns argumentos, mas eu não sabia a origem desses argumentos, eu não sabia como eu fundamentar estes argumentos, o que é algo muito comum, porém me incomodava, porque eu acreditava que
Se eu tinha um argumento, por exemplo, eu sempre fui contrário ao aborto, acho que teve uma outra vez que eu fui a favor, mas foi algo bem de leve, assim, algo que eu reconheci logo depois que eu estava errada. Mas eu sempre tive essa posição muito contrária ao aborto, mesmo sendo ateia. Na época do ensino médio eu já era ateia. E eu sempre tive esse posicionamento, mas eu não sabia defender isso de forma racional. E aí foi quando eu li esse livro, eu comecei a abrir caminho para outras leituras, para outros livros, para outros autores. Hoje eu tenho algumas ressalvas a esse livro, a Ana e alguns outros autores, porque é normal. A partir do momento que você realmente começa a ter um pensamento crítico, né? Até a palavra engraçada essa palavra. Mas a partir do momento que você consegue ter um pensamento mais racional das coisas, você consegue fundamentar até mesmo as suas críticas a pessoas que você gosta, a pessoas que você admira, enfim. Isso marcou uma época muito importante, porque eu comecei a me incomodar com isso que eu estava lendo, e eu pensei, caramba, eu quero ler mais sobre isso, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o que eu quero pensar. E aí em 2021 eu fui e criei o meu perfil Reconquista Feminina, que hoje não existe, né? Se tornou meu perfil pessoal. Eu tinha um perfil pessoal, comecei a escrever meus textos por lá, aí eu vi que tinha um pessoal que não concordava ou alguma coisa, eu falei assim, não, vou criar um outro perfil. Quem quiser ver as minhas opiniões nesse outro perfil, que fique por lá mesmo. E aí eu comecei a produzir conteúdo pro Instagram. Já tem muito tempo que eu produzo conteúdo por lá, já tem 3 anos, sei lá, 4 anos. E como eu falei, eu nunca consegui ter tanto sucesso assim, da medida que eu achava que eu deveria ter ou que tinha que ser, né? A gente tem um pouco dessas ideias. E aí que entra a parte que eu gostaria mais de refletir nesse vídeo, que é o que é fracasso? O que define o meu fracasso na internet? Porque hoje eu trabalho da internet. Eu posso não ser famosa como produtora de conteúdo. Eu posso não ser uma escritora famosa. O meu livro que eu lancei em 2021, este livro aqui sobre o movimento sufragista, a democracia das mulheres, que é um livro que esgotou praticamente todos os exemplares físicos, ainda que não eram muitos. É um livro que ainda vende no Kindle, é um livro que tem leitores, é um livro que as pessoas comentam, que falam pra mim, que leram e que tiveram uma grande mudada, ou que leram e que admiram o meu trabalho. Eu recebo muitos comentários assim, e mesmo assim, durante muito tempo, eu pensei que eu tinha fracassado na internet. Então, que não fazia muito sentido. Eu comecei a trabalhar mais nos bastidores, com marketing, e tinha pensado realmente, de fato, em desistir de produzir conteúdo pra internet. Porque eu acreditava que o Instagram não entregava os meus vídeos direitos, porque eu acreditava que se eu voltasse a gravar vídeo pro YouTube, ninguém veria. E a gente esquece que um vídeo que flopa com 40, 100, 200 visualizações é um vídeo que foi visto por pelo menos 40, 100, 200 pessoas. Ainda que, sei lá, alguém pode assistir 2 vezes, enfim, mesmo assim é um número grande de pessoas que viram. Aí alguma pessoa viu e curtiu o seu vídeo. Alguma pessoa viu e comentou que aquele vídeo que você fez, que aquele conteúdo, que aquele livro, ele teve algum impacto. Quantas pessoas publicam e vendem diversos livros, mas não recebem um feedback? Ou então sempre se envolvem em polêmicas? E eu tenho bons feedbacks sobre o meu livro, eu tenho bons comentários sobre as coisas que eu faço. Porém, durante muito tempo, eu caí na armadilha de querer viralizar, de querer se tornar uma pessoa famosa. Isso é uma coisa muito difícil de falar, porque quando a gente tem um sonho muito grande e a gente não consegue alcançar esse sonho, algumas coisas começam a afetar a gente. Então vem a inveja. Por que fulana, que faz um conteúdo assim, assim, assado, e eu faço um conteúdo assim, assim, assado, sempre achando melhor, tem mais engajamento, ou tem mais reconhecimento, e eu que tô aqui tentando, lutando, estudando de verdade, lendo artigo, eu não consigo.
E aí eu pensei, eu tenho que ser então igual fulana, porque fulana fala assim, assim, e ela consegue, então eu tenho que começar a fazer dessa forma também. Só que eu me frustrava, porque não era o que eu queria. Desde o início, eu sempre tive essa coisa. Desde quando eu comecei, 10 anos atrás, sei lá, eu tinha essa coisa. Se não era bom, da forma que eu achava que era bom, eu não valia a pena. Tá na internet, não valia a pena continuar. Se não é algo que eu queria, se não era algo que eu achava que era o que eu conseguia produzir de melhor. Então eu apagava. Então poderia até que viralizasse, mas ia viralizar algo que eu não acreditava. E esse é o grande problema. Quando você vive muito nessa bolha da internet, vive muito no que as pessoas do marketing falam, no que as pessoas, de forma geral, ficam falando sobre isso, né? Eu consumia muito vídeo de marketing, né? Eu sou formada em marketing, hoje em dia eu sou formada. Eu consumia muitos vídeos sobre isso e sempre era uma técnica diferente, era uma fórmula diferente, era um método inovador, revolucionário, e eu nunca consegui aplicar esse método. Eu nunca consegui aplicar essa revolução, né? Os conteúdos que me trouxeram a própria Ana Campagnolo ler e comprar o meu livro, e que trouxeram tantas outras pessoas influentes no meio a divulgarem o meu trabalho, né? Era a minha qualidade. Eu nunca parei pra pensar nisso. Ou eu parava e eu pensava, mas talvez se eu me empenhasse mais, talvez se eu tivesse feito mais. E essa é a questão. Porque a gente fica tão preso nessa ideia de que nós precisamos, que para alcançar os nossos sonhos, a gente tem que alcançar o topo dos sonhos de uma vez, a gente paralisa. Foi isso que me paralisou há 10 anos atrás, há 8, 9, sei lá quantos anos. É isso que me paralisou a parar de produzir conteúdo, a parar de seguir com os meus projetos, tantos projetos que eu comecei e não acabei, porque aquilo que eu sempre falo para os meus clientes dentro do marketing, olha, tenha paciência, olha, tem que ter constância, olha, você tem que tá sempre, não pode desistir do início. Eu desisti. Aquilo que eu dou conselho para as pessoas hoje foi o que eu fiz e é o que eu continuo fazendo. Então eu continuo não escutando os meus conselhos. E eu precisava gravar esse vídeo, ainda que 10, 15 pessoas vejam, porque era um vídeo que vai libertar a minha cabeça dessa ideia de fracasso. Poxa vida, tantas coisas que eu construí, tantas coisas que eu fiz. Bom, para finalizar o vídeo, eu queria dizer que a gente fica tão acostumado com essa ideia de fracasso, de flop, sei lá que seja, de produzir conteúdo na internet tem que ser algo para viralizar, para fazer sucesso e que esse sucesso vai desempenhar o dinheiro, que a gente esquece que o que leva a gente para esse patamar são as pessoas que a gente construiu ao longo do tempo. E graças a Deus eu sempre tive pessoas muito legais. Enfim, esse vídeo foi apenas para poder refletir sobre todo o meu histórico na internet, sobre todos os vídeos que eu já produzi, todos os temas que eu já falei, sobre todos os projetos, blogs, páginas, sei lá, um monte de universo, de coisas diferentes que eu já fiz e que eu acredito que eu ainda vá fazer. E para poder dizer que eu tô aí, e nós vamos continuar, e nós vamos começar do zero, mais uma vez, porque, enfim, é isso que importa, é nunca desistir e sempre continuar. Eu espero que vocês tenham gostado, quem assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção, e estejam com Deus, que Deus abençoe vocês todos. Amém.